Meu irmão, minha irmã, estamos aqui outra vez gravando esse estudo bíblico para nossa edificação, entendendo que nós não podemos deixar de nos alimentar da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar dia a dia, e continuamos também na oração de que para que o mais rápido possível nós estejamos reunidos novamente. Entendemos que essa ferramenta ela nos ajuda nesse período em que as nossas igrejas estão com as suas reuniões suspensas. Louvado seja Deus, porque muitos têm conseguido ter acesso aos estudos, às pregações, por meio da internet. Nós devemos receber isso com gratidão, mas nós devemos também orar e entender que nada substitui a nossa comunhão. Nós fomos feitos um povo para viver em comunidade, em sociedade, e a igreja do Senhor foi feita para viver reunida, o ajuntamento solene dos santos. Então nós devemos orar e clamar ao Senhor também que o mais breve a gente esteja de volta. Hoje, no dia 8 de abril, nós temos uma determinação do nosso presbitério que os nossos trabalhos continuem suspensos até o dia 21 de abril, e isso não nos alegra num sentido de que nós queríamos que a essa altura já tudo tivesse passado, mas entendemos também que Deus tem tratado diversas áreas do nosso coração e nós devemos aprender aquilo que Deus tem para trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, nesse período de pandemia, nesse período em que às vezes o nosso coração se enche de temor, de medo, mas nós devemos olhar para o Senhor e confiar no Senhor e entender que o Senhor continua um Rei soberano no controle de todas as coisas. Então, como tenho orientado aí nos outros vídeos, esse é um vídeo de estudo. Então pare aí o que você está fazendo, separe um momento para que você esteja diante da sua Bíblia, com um caderno de anotações, uma caneta, para você aprender mais da palavra do Senhor. Nós temos estudado as bem-aventuranças que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e hoje a gente dá continuidade a esse estudo, que essa série já termina. Nós estamos nas nossas últimas bem-aventuranças, e nós temos aprendido muito da parte de Deus com esse precioso texto. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia junto comigo no Salmo 119. Salmo 119. É importante que você abra também, que você esteja com a Bíblia. Salmo 119 vai falar: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Bem-aventurados nós somos quando vivemos uma vida irrepreensível. É lógico que nós não seremos perfeitos, mas bem-aventurados somos quando conseguimos cumprir os preceitos do Senhor. Felizes nós somos quando conseguimos andar não na lei do nosso coração, que é enganoso, mas felizes nós somos quando andamos na lei de Deus, porque a lei de Deus ela é boa e ela nos faz bem. É isso que nós aprendemos. A lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Então nós vamos orar pedindo que a palavra que a gente aprender em mais um estudo da lei do Senhor, da palavra do Senhor, que a gente se torne irrepreensível, que a gente esteja disposto a cumprir, por mais difícil que às vezes pareça, aprendermos alguns preceitos do Senhor e cumprirmos esses preceitos, mas o Espírito Santo é quem nos assiste, nos fazendo andar de forma digna do Evangelho. E nós vamos orar por isso. Eu vou orar aqui, mas eu também aconselho que você pare o vídeo um pouquinho e faça a sua oração aí também na sua casa. Deus amado, Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor por Tua palavra, por Tua lei,
que não nos deixa no escuro, mas é luz para os nossos caminhos e nos conduz na vontade do Senhor, de forma que, se quisermos conhecer a vontade do Senhor, a temos plenamente revelada, de maneira que vivemos de forma digna, vivemos de forma que agrade ao Senhor, e pedimos que aquilo que aprendemos hoje, que aquilo que temos aprendido na Tua Palavra, que também estejamos dispostos e aptos a cumprir, a executar na nossa vida. Que sejamos bem-aventurados, felizes, porque andamos na Tua lei. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ao nosso estudo. Abra a sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 5, verso 1 ao verso 12. É o texto base dessa série de estudos que nós temos tido nas bem-aventuranças. Mateus, no capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 12, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Recapitulando um pouco daquilo que a gente já viu até agora, nós aprendemos que esse texto está inserido e é o começo do maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte, em que nele estão contidos um resumo de tudo aquilo que a gente deve viver diante de Deus, de forma que eu já tenho dito para os irmãos que se nós vivêssemos os ensinamentos do Sermão do Monte, já seríamos excelentes cristãos. Isso não serve de desculpa para a gente ler e aprender só esses 3 capítulos da Palavra de Deus, os 5, 6 e o 7 de Mateus, mas devemos entender que o Sermão do Monte é uma preciosidade que nós temos, em que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos a maneira que eles devem viver de forma digna desse reino que ele está anunciando, o reino de Deus. Jesus estava diante de uma multidão essa que vinha porque ele estava fazendo milagres, então a sua fama percorre por toda a terra de Jerusalém. O povo de Israel vem então para conhecer esse homem que faz milagres, mas ele se assenta e passa a ensinar os seus discípulos. Apesar das multidões estarem ouvindo aquilo que ele ensinava, esse ensino é um ensino para os discípulos do Senhor. Então, as bem-aventuranças são ensino para aqueles que são cristãos, para aqueles que servem a Deus. E nós temos visto isso porque felicidade é algo que está relacionado não com as coisas desse mundo, não com a prosperidade financeira, não com a prosperidade nos relacionamentos, não com status e fama, nada disso. Apesar do mundo anunciar que a felicidade, a verdadeira felicidade, está nessas coisas, nós entendemos que, biblicamente, a felicidade está relacionada ao Senhor, a Deus. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, e bem-aventurados são aqueles que vivem diante de Deus. É isso que nós vemos no Salmo 1, no Salmo 128, no Salmo 119 e em tantos outros salmos, Salmo 32, que nos mostram que bem-aventurados é aqueles que meditam na lei do Senhor, bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor, bem-aventurados os irrepreensíveis na lei do Senhor, bem-aventurados aqueles que têm a iniquidade e o pecado perdoado pelo Senhor. Então a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança está relacionada com Deus e a forma que nós vivemos diante de Deus. E é por isso que essas bem-aventuranças que nós temos aprendido, apesar de parecerem coisas que para o mundo seriam ruins, para nós são coisas boas, porque elas estão relacionadas com o Senhor.
Então, por isso que podem ser bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque aqueles que têm a capacidade de entender que não têm a riqueza espiritual para dar diante de Deus, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os que têm fome e sede, bem-aventurados são os mansos, e todas essas bem-aventuranças que para o mundo podem parecer coisas ruins, por estarem relacionadas a uma perspectiva correta diante de Deus, elas são bem-aventuranças, elas são felicidades para nós. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, e nós temos visto isso em todos os nossos estudos, e aqui veremos mais uma vez na nossa bem-aventurança de hoje, que é o verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. É interessante que enquanto eu preparava o estudo eu pensava, nós não somos pacificadores por natureza. Nós vimos algumas bem-aventuranças que estão de certa forma relacionadas a essa bem-aventurança. Nós vimos, por exemplo, que são bem-aventurados os misericordiosos. E nós tratamos sobre o perdão e a necessidade de nós exercermos misericórdia para aqueles que muitas vezes não merecem a nossa misericórdia, não merecem o nosso perdão. Nós vimos também que bem-aventurados são os mansos, aqueles que conseguem suportar com humildade a ofensa. Mas esse tem um aspecto diferente, porque a mansidão e a misericórdia, elas têm um aspecto muito passivo. É quando alguém vem te pedir perdão e você é misericordioso. É quando alguém te ofende e ainda assim essa pessoa quer continuar tendo um relacionamento com você. Mas o aspecto de ser um pacificador é aquele que por sua iniciativa procura a paz. A palavra aqui escrita pelos escritores bíblicos, a palavra grega, ela tem como origem duas palavras que querem dizer fazer paz. Fazer paz. Ser um pacificador é ser alguém que busca, que se esforça por fazer a paz, por gerar a paz. No que depender dele, haverá paz. Então é um aspecto muito mais ativo do que passivo, é um aspecto muito mais de às vezes ser preciso pedir perdão e às vezes fornecer o perdão sem que a pessoa peça. É aquela história, quando alguém fala assim, olha, eu sou uma pessoa muito boa, mas só pode errar comigo uma vez. Se pisar no meu calo, para mim acabou. O cristão não pode ser assim e é justamente o oposto disso, ser um pacificador. E é isso que nós vamos tentar desenvolver aqui. Mas eu quero que você entenda, primeiro, que o nosso Deus é um Deus de paz. É isso que nós vemos em textos como, por exemplo, Romanos 16, verso 20, que diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. 1 Coríntios 14, 33 também diz, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. 2 Tessalonicenses diz, capítulo 3, verso 16, se você quiser anotar esses textos, diz, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então nós devemos entender que o nosso Deus é um Deus de paz. E às vezes olhando para o Antigo Testamento a gente tem, e muitas pessoas têm uma visão distorcida do Deus e como ele se apresenta no Antigo Testamento, porque elas veem um Deus que manda o seu povo para guerras e para batalhas, e às vezes dá a impressão que ele é um Deus de guerra, um Deus de conflito, e isso não é verdade. Nós devemos entender que Deus cria o homem em perfeita paz e harmonia. Quando é que começaram as guerras, os conflitos, as contendas, as discórdias, as lutas, as mortes? O primeiro assassinato relatado na Escritura aconteceu onde? Fora do jardim.
É através do pecado que entrou também no mundo a guerra. E quando Deus, no Antigo Testamento, mandava o povo ir a batalhas, era uma forma dele expressar a sua justiça. Mas uma justiça que punia o pecado. Então, o nosso Deus, sim, é um Deus de paz, é o Deus da paz, é isso que nós aprendemos, mas também é um Deus de justiça. E nós vamos ver que as coisas não são excludentes, pois não pode haver paz sem justiça e nem justiça sem paz. Então, o nosso Deus é um Deus da paz, mas as coisas deram errado. A gente sabe que na história tudo é criado muito bom, mas as coisas dão errado. E junto com o pecado, com a entrada do pecado, entrou a inimizade com Deus. Os homens declararam uma guerra para com Deus quando eles o desobedecem. Eles assumem um lado oposto do Senhor, uma posição de inimizade para com Deus. É isso que nós vemos na Escritura. Por exemplo, em Isaías 59, verso 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E também em Efésios, no capítulo 2, 3, diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos separados de Deus, nós estávamos debaixo da ira de Deus, porque mesmo Deus, sendo um Deus de paz, Ele também é um Deus de justiça. E nós é que declaramos guerra contra Deus, quando os nossos pais, o nosso primeiro pai, Adão, pecou. Ele declara guerra a Deus e ele passa a estar no estado de inimizade contra Deus. Então até aqui nós vimos que Deus é um Deus de paz e que nós, ao pecarmos, declaramos guerra ao Senhor. E aí nós temos um problema, porque se nós é quem declaramos guerra contra Deus por causa dos nossos pecados, e se nós mesmos não somos capazes de abandonar o nosso pecado, então estamos perdidos ou estaríamos perdidos. Mas louvado seja Deus, porque Deus, sendo um Deus de paz, e nós tendo uma inimizade para com Ele, foi Ele mesmo que tomou a iniciativa de fazer paz conosco. Ele nos reconcilia com Ele, e essa expressão reconciliação tem a ver com isso, com ser um pacificador. Ora, se havia uma inimizade, uma guerra entre luz e trevas, e nós estávamos nas trevas, então Deus toma a iniciativa e vem até nós de forma graciosa para nos reconciliar, e Ele nos reconcilia consigo através de Cristo. É isso que nós vemos também em Efésios, quando diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos. Nós estávamos separados da comunidade de Israel e éramos por natureza filhos da ira, mas agora Ele nos deu vida e Ele nos faz sentar nos lugares celestiais com Cristo. Então note, nós éramos inimigos, mas agora nós estamos na presença de Deus, nós somos povo de Deus novamente. E isso era prefigurado mesmo no Antigo Testamento, quando Deus escolhe um povo e Ele promete o tempo todo um Redentor, e aquele povo constantemente se rebelava contra Deus e pecava contra Deus, e era o próprio Deus que vinha em direção ao seu povo, com restauração, com perdão, com misericórdia, muitas vezes com ira, mas uma ira que gerava e deveria gerar no povo arrependimento. Então o Senhor, Ele reconcilia, Ele se reconcilia conosco. É isso que nós vemos também em 2 Coríntios 5,18, quando diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que interessante, aqui tem algo importante.
Esse texto, e eu repito, 2 Coríntios 5, 18 a 19, esse texto nos mostra que Deus se reconciliou conosco. Ele fez paz conosco. Nós éramos inimigos e Ele se reconcilia. E agora Ele nos entrega essa palavra de reconciliação. Ele nos entrega essa palavra. E que palavra é essa de reconciliação? Senão o Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação. Então nós somos responsáveis agora, nós que outrora éramos filhos da ira, filhos da desobediência, havíamos declarado uma guerra contra Deus. Deus vem até nós, se reconcilia, de forma que Ele se faz e é pacificador para conosco. E agora Ele nos torna também pacificadores. Então é responsabilidade da igreja ser, assim como o Senhor fez conosco, reconciliando consigo o mundo, cabe a nós também sermos reconciliadores, pacificadores, aqueles que promovem a paz de Deus, aqueles que promovem a reconciliação. Então veja que grande responsabilidade é essa, de nós sermos promotores da paz, promovermos a paz. Então, cabe a nós, como nascidos do Espírito, promover a paz. Ora, a paz não é uma das manifestações do fruto do Espírito? É isso que nós vemos em Gálatas 5, quando diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, dentre outros. O fruto do Espírito é paz. É lógico que tem um aspecto de haver paz no nosso coração, paz em meio às batalhas, mas é impossível haver paz em nosso coração se há guerra entre nós e o nosso próximo, entre nós e o nosso irmão. É impossível haver paz com Deus sem haver paz com o próximo. A nossa relação com Deus, ela é manifesta através da nossa relação com o próximo, e a nossa relação com o próximo reflete a nossa relação com Deus. É isso que a Escritura nos afirma, que toda lei e os profetas dependem de 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Então, promover a paz é promover uma paz que nós recebemos de Deus e promovê-la para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Romanos diz algo interessante. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha, não dá para a gente se aprofundar completamente nesse aspecto. Mas é lógico que tem um aspecto que não depende de nós. É lógico que existem guerras e batalhas que vêm até nós e não importa quanto nós nos esforcemos, as pessoas continuam querendo guerra. É isso que a gente vai ver na próxima bem-aventurança, quando nós somos perseguidos, quando nós somos humilhados. Mas a gente deve entender que naquilo que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. E isso não significa abrir mão da justiça. Porque não existe paz sem justiça. Porque a paz ela tem um aspecto tanto de nós estarmos em harmonia com o nosso próximo, mas também nós devemos estar em harmonia com o Senhor. E se nós, por exemplo, passarmos a mão na cabeça de alguém que errou, nós não estaremos em harmonia com Deus e é impossível ter a paz de Deus sem o Deus da paz. Então, às vezes, e eu quero que você entenda isso, às vezes, ser um pacificador significa falar com dureza. Ser um pacificador significa resolver conflitos, às vezes com discussões, não com brigas, não com violência, mas às vezes é sentar diante de alguém e falar, você me ofendeu, mas eu quero resolver, eu quero ficar em paz com você, porque você é o meu irmão, e se necessário formos, nós discutirmos e dialogarmos e falarmos com dureza, mas que haja paz. Esse é o nosso papel de pacificador. Pacificador não é nós sofrermos uma aflição, entrarmos na nossa casa e ficarmos sofrendo sem agir, porque senão nós não temos paz. A paz é quando nós temos uma consciência tranquila diante de Deus e diante do nosso próximo. Então, por vezes, será necessário cumprir Mateus 18, que diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Às vezes, ser pacificador é isso.
Às vezes ser pacificador é quando alguém te ofende, você ir conversar para resolver. Não é para pedir satisfação, não é para brigar, é para resolver o conflito. Eu vejo que muitas vezes os irmãos de igreja se odeiam, não fazem mal físico um para o outro, mas eles se odeiam e eles acham que estão em paz. Quem dera se esses irmãos estivessem dispostos a sentar, chorar, falar com dureza, mas sair dali em paz uns com os outros. Então, o que a palavra diz em Romanos 12:18 é que no que depender de nós teremos paz com todos os homens. Existem aspectos que nós não controlamos, mas no que depender de nós seremos pacificadores, aqueles que pregam a mensagem da reconciliação. E que mensagem é essa? Que Cristo morreu por mim e por você. Nós todos somos pecadores e todos aqueles que creem em Cristo, e principalmente eu falo agora a igreja do Senhor, se nós temos um irmão, nós temos que nos reconciliar com ele o tempo todo. Nós não temos a opção de odiarmos os nossos irmãos como nós podemos odiar um membro do nosso corpo. Então cabe a nós sermos pacificadores. É isso que nós vemos em Efésios 4:3, que diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso não quer dizer que não exige esforço da gente. Para nós preservarmos a unidade no Espírito, e aqui eu estou falando de forma muito mais específica ainda para com os irmãos. Conflitos entre irmãos, discussões entre irmãos. No período da última eleição, em 2018, nós vimos uma igreja praticamente dividida. Uns votavam no candidato A, outros votavam no candidato B, e eles começaram a se odiar, porque eles esqueceram que eles são chamados para pregar uma mensagem de reconciliação, e que não é a mensagem do candidato A nem do candidato B, mas é a mensagem de Jesus Cristo, sendo Deus e Senhor, se fez carne para nos reconciliar com o nosso Pai. É isso que nós temos que entender, que nós somos pacificadores. Isso exige de nós esforço. Sabe o que é mais fácil? Ficar com raiva do outro, sem olhar na cara do outro, durante um mês, um ano, 10 anos, 50 anos. Isso é fácil, mas isso não é paz. Isso é fácil. É fácil criar um rancor para com o irmão que não te cumprimentou na rua, que talvez falou uma palavra e às vezes ele pecou contra você, mas cabe a você, porque tem muita gente que pensa, ora, principalmente os casais aí, né? Às vezes fica esse dilema, quem que procura primeiro? E tem gente que vai falar, ele que errou, ele que me procure, ela que errou, ela que me procure. Nós somos chamados a ser pacificadores, isso é algo ativo, nós somos chamados a fazer paz. Não só quando alguém vem até nós e nos pede perdão, mas às vezes é nós que deveremos ir até as pessoas e conversar e dialogar e perdoar o que precisa ser perdoado. Às vezes é sentar e falar assim, eu te perdoo, eu quero ter paz com você de novo. Ser pacificador é isso, é esforçar diligentemente para preservar o vínculo da unidade, o vínculo da paz. Nós devemos ser pacificadores. A paz, tem uma frase interessante que eu anotei, a paz não é apenas a suspensão da guerra, mas é a criação da justiça que reúne inimigos em amor. Paz não é suspensão da guerra, é isso que eu acabei de dizer. Não é só cada um ir para o seu lado e achar que as coisas estão resolvidas, mas eles estão se odiando. Onde está a paz aí? Não existe paz. Pode haver ausência de violência, ausência de discussão, mas não existe paz. Paz é quando os irmãos, o corpo de Cristo, as pessoas se olham e elas têm paz, elas falam, eu te amo em Cristo Jesus, eu estou disposto a dar a minha vida por amor de Cristo, para a igreja, para o corpo de Cristo, pelo Evangelho, por essa mensagem de reconciliação. Isso também para com os nossos inimigos. Eu quero que você entenda que todo missionário, ele por excelência, um missionário via de regra nos países onde o Evangelho não chega, e eu penso aqui de forma muito específica, naqueles países
em que o cristianismo é proibido ou é cerceado, é atacado com violência, nos países islâmicos, por exemplo, em que uma pessoa pode ser decapitada por causa do evangelho. Ora, se não é isso que o missionário está fazendo, ele vai até o país dos inimigos da cruz de Cristo, daqueles que odeiam a Deus, daqueles que não estão nem aí para Deus, daqueles que odeiam a Cristo e os cristãos, e eles vão lá para levar uma mensagem de reconciliação, eles vão lá para pregar o evangelho para aqueles que o odeiam. Isso é ser um pacificador. Então, às vezes você tem um colega de trabalho, e aqui eu estou saindo da esfera da igreja, às vezes você tem um colega de trabalho que te faz mal, às vezes você tem um vizinho que te faz mal, às vezes você tem um colega de escola que te faz mal, um colega de faculdade que te faz mal, um parente que te faz mal. Você é chamado a ser um pacificador. Isso não quer dizer que não vai ter conflito, isso não quer dizer que não vai ter algum tipo de conversa, de exortação, às vezes uma conversa dura. Isso quer dizer que você tem que pregar o evangelho para ele, esse evangelho da reconciliação, e no que depender de você terá paz com ele. Não significa que ele vai ter paz com você. Você terá paz com ele. Eu quero encerrar lendo 2 textos. Aliás, estou encerrando cedo, né? Quero ler um texto com os irmãos, que é Provérbios 6, 16 e 19. Diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, que a alma do Senhor abomina, é o que semeia contenda entre irmãos. E aqui eu quero dar uma aplicação muito específica para um problema que existe no seio evangélico, muitas vezes de forma muito viva, que é a fofoca. Que é nós falarmos mal dos nossos irmãos, criando contenda, criando guerras, conflitos. É quando você é aquele garoto de recado ou a garota de recado que um irmão fala mal, aí você vai lá e fala: ó, fulano de tal falou mal de você. Aí ele fala mal, aí ele vem: ó, fulano de tal falou mal de você. Pare com isso. Isso é obra de Satanás. Isso não é obra de um filho de Deus. Você é chamado a ser pacificador. Você é chamado a ser um promotor da paz. Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos, porque Deus é o Deus da paz. E aí, eu quero encerrar agora mostrando que por que nós somos felizes. Porque, veja bem, é difícil. Ser um promotor da paz não é algo fácil. Às vezes exige de nós humilhação. É procurar alguém que te faz mal para conversar e resolver o problema. É procurar alguém que te fez mal, disposto a se reconciliar com ele e ter paz com ele. Às vezes isso nos humilha, e eu creio que quase todas as vezes isso nos humilha. Então por que nós somos felizes quando nós somos pacificadores? E aí eu quero ler o resto do verso, que diz: porque serão chamados filhos de Deus. Olha que privilégio. Às vezes a gente vê alguns filhos de pessoas supostamente importantes dando essa credencial como se fosse algo muito bom. Um policial para um carro na blitz, e quando vai interrogar ali o motorista fala: olha, você não pode falar comigo não, eu sou filho do delegado, eu sou filho de um juiz, eu sou filho do promotor, eu sou filho de um deputado. A gente vê isso acontecendo. Isso acontece porque elas entendem que, porque são filhas de pessoas importantes, elas são também importantes. Ora, esse contexto que eu disse é um contexto negativo, mas existe um princípio aí, de fato. Ser filho de alguém importante nos dá certa importância. E imagine que nós somos chamados a parecer com o nosso Pai. O Deus da paz, aquele que se reconciliou com os homens, mesmo os homens sendo seus inimigos, aquele que nos trouxe a paz por meio de Cristo Jesus.
Ele agora nos chama de seus filhos. E quando nós somos pacificadores, nós somos chamados de filhos de Deus. Não há alegria maior do que essa. Não há alegria maior do que sermos filhos, povo, raça eleita, um povo escolhido pelo Senhor, filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. E quando nós somos pacificadores, nós somos chamados filhos de Deus. Talvez você não seja uma pessoa de posses. É um jeito bonito de falar pobre. Talvez você não tenha posses. Talvez você não tenha terras. Talvez você não tenha carros. Talvez você não tenha gado. Talvez você não tenha uma conta bancária cheia de dinheiro. Mas se você é filho de Deus, você tem a maior herança que alguém pode ter nessa vida, que é a vida eterna. É só para os filhos a herança. Nós seremos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E uma das formas, e eu quero encerrar assim, uma das formas primeiras e mais preciosas de nós sermos pacificadores é quando somos capazes de orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que nos fazem mal. Porque é possível que você faça o bem para alguém, sendo que o seu coração está longe da vontade de Deus. Você pode ir como uma criança, filhos que brigam e a mãe fala, pede perdão para o seu irmão. E o menino vai lá e fala, me perdoa. E aí o outro fala, obrigado também pela mãe, eu te perdoo. Mas não é sincero. A gente até consegue falar que perdoou, falar que está em paz. Mas é muito difícil nós entrarmos no nosso quarto, nos prostrarmos diante de Deus e orarmos por alguém com um sentimento insincero. É muito difícil. É por isso que nós somos chamados a orar por aqueles que nos perseguem, como nós vemos em Mateus, no capítulo 5, versos 43 a 45, que diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai, filhos do vosso Pai Celeste. Então, nós somos felizes por sermos pacificadores, por sermos promotores da paz, por levarmos o Evangelho da paz, por orarmos pelo nosso inimigo, pedindo que o Deus da paz o alcance da mesma forma que nos alcançou. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar, pedindo que o Deus da paz nos faça ter um desejo de cumprir isso, de sermos felizes, sendo reconciliadores, pacificadores. Deus amado, Deus bendito, nós aprendemos da Tua Palavra, algo que muitas vezes temos dificuldade em cumprir, que é a missão que o Senhor nos dá de sermos pacificadores, reconciliadores. Muitas vezes, Senhor, nós somos orgulhosos e não queremos a paz, porque a paz significaria que nós nos humilhamos. Deus, mas tem misericórdia de nós e nos ajuda, Deus, a entendermos que no que depender de nós, temos que ter paz com todos. O Senhor nos ensinou isso na história da redenção, pois sendo o Deus da paz e nós estando anteriormente como teus inimigos, o Senhor se reconciliou conosco por meio de Cristo Jesus. E por meio da fé, hoje temos paz com o Senhor. E que tenhamos esse mesmo sentimento, a ponto de sermos chamados de teus filhos. Essa é a nossa oração, em nome daquele que é o nosso maior exemplo de reconciliador, de pacificador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Deus os abençoe, espero que vocês tenham sido edificados pela palavra. E se você tiver alguma dúvida, alguma colocação, fique à vontade, pode me mandar uma mensagem. Eu sei que essa distância às vezes nos atrapalha um pouco de aprendermos, de fazermos perguntas, mas a gente pode
eu posso tirar a sua dúvida também por meio do WhatsApp, ou se não do Facebook, da mensagem do Facebook. E eu quero dar um aviso importante. Esse vídeo está sendo postado no canal do YouTube das nossas congregações, Congregação Presbiteriana Boas Novas, em Santa Bárbara do Leste, Congregação Presbiteriana Aliança, em Dom Correia. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Para ajudar a nossa congregação também, acesse a página do Facebook da igreja, que eu vou compartilhar aqui embaixo, e também o Instagram das nossas congregações, para que você acompanhe as nossas postagens, as devocionais que a gente vem fazendo, tá? Caso alguém que está assistindo esse vídeo ainda não é membro da nossa igreja, vai ser um prazer recebê-lo quando as nossas portas abrirem novamente, tá? No mais, compartilhe também esse vídeo com quem você achar que está precisando ouvir essa mensagem da reconciliação. Deus abençoe, fiquem todos com Deus e continuemos orando para que o Deus da paz esteja sempre conosco. Um abração.